importância do ômega 3 na imunomodulação no paciente com câncer e como os polimorfismos podem interferir nessas respostas. Meu nome é Adriana Garofalo, eu sou nutricionista e hoje nós vamos falar um pouco sobre o metabolismo do ômega 3, a resposta inflamatória do paciente com câncer, como isso pode ser modulado e por que um polimorfismo pode modificar as necessidades nutricionais de ômega 3. Vamos lá! Já há algumas décadas que nós observamos estudos que apresentam relações entre o ômega 3, principalmente os princípios ativos, em especial o ácido eicosapentaenoico, sobre a imunomodulação das respostas do paciente oncológico, principalmente tentando conter o avanço da caquexia, da perda de peso involuntária, a massa magra que é perdida nesse processo, e também as respostas imunológicas, que existem algumas evidências de proteção em relação a diminuir a degradação proteica, melhorar a síntese proteica, diminuir a anorexia, entre outras respostas. Mas para nós começarmos a falar sobre esse assunto, eu vou mostrar para vocês a nossa membrana celular, porque a nossa membrana celular ela é composta por lipídios. Então, envolvendo as nossas células, nós temos camadas de lipídios que são chamados de fosfolipídios e eles são compostos por ácidos graxos. Dependendo do que nós comemos, do que nós nos alimentamos, então, dependendo daquele tipo de gordura que vem da nossa dieta, vai ser o tipo de gordura que nós teremos nessas células, nessas membranas celulares. Por isso é muito importante entendermos o processo entre a dieta, essas respostas celulares em relação a esses fosfolipídios da membrana celular e a resposta imunológica. Bom, dependendo do que nós ingerimos e da qualidade desse lipídio, da quantidade e da qualidade desse lipídio, dessa gordura da nossa dieta, é o tipo de gordura que nós teremos nessas nossas membranas celulares, ou seja, nos nossos fosfolípidos. Vão ser os ácidos graxos, tipos de ácidos graxos que vão compor essa membrana celular. E isso vai influenciar nas respostas imunológicas, nas respostas inflamatórias que o nosso organismo vai ter. Vamos nos ater aqui aos dois principais tipos de ácidos graxos que regulam essa resposta inflamatória, que é o ômega 6 e o ômega 3. Nós ingerimos vários tipos de lipídio, mas esses dois tipos de lipídio eles são os mais importantes nessa regulação da resposta inflamatória. Normalmente nós ingerimos o ácido linoleico, que é o ômega 6, e o ácido alfa-linolênico, que é o representante da família do ômega 3, o ômega 6 sendo mais inflamatório e o ômega 3 sendo menos inflamatório. E por que isso acontece dessa forma? Por que o ômega 6 é mais inflamatório do que o ômega 3? No metabolismo dos dois, os dois usam as mesmas enzimas para o processo deles e o nosso organismo consegue metabolizar por meio de enzimas, que são as mesmas enzimas nos dois processos metabólicos, até o seu princípio ativo. Tanto o ômega 6, que o seu princípio ativo é o ácido araquidônico, e o ômega 3, que o seu princípio ativo é o ácido eicosapentaenoico, que é bem anti-inflamatório, e o ácido docosahexaenoico, que é de médio valor inflamatório. Então, ele é menos inflamatório. E é a partir desses princípios ativos que eles vão formar outras substâncias que vão ser chamadas de eicosanoides e que são essas substâncias que vão ter as ações no nosso organismo, ações inflamatórias, então estimulando a inflamação, então isso se veio do ômega 6, e as ações anti-inflamatórias, então se veio do princípio ativo do ômega 3. Então são formadas essas substâncias para que hajam nas nossas células do nosso corpo de forma inflamatória ou anti-inflamatória. Bom, mas o ideal é que haja um balanço adequado entre esses dois compostos para que a resposta seja balanceada. Mas como nós comentamos, tudo isso depende de ações enzimáticas para que os nossos lipídios da dieta consigam ser transformados e chegarem aos princípios ativos. Mas existe a possibilidade de se ingerir o princípio ativo em relação ao ômega 3 principalmente, que é o que nós normalmente fazemos
para o paciente oncológico, por exemplo, ou para um paciente que nós queremos balancear essa resposta inflamatória. Então, a gente já ingere diretamente, já acaba consumindo o princípio ativo, que é o ácido eicosapentenoico e o ácido docosahexaenoico, que está presente principalmente nos óleos de peixes. E é justamente nesse ponto que entra a questão dos polimorfismos. Existem variações entre as pessoas, que são as variações genéticas que nós chamamos, que são alterações que ocorrem nos genes, que são chamadas de polimorfismos. Então, acontece uma expressão diferente de enzimas no metabolismo dos lipídios, que, como nós comentamos, para se transformar o princípio que não é o princípio ativo no princípio ativo, vai passar por várias etapas enzimáticas. Existe, portanto, um polimorfismo num processo enzimático chamado dessaturação. A dessaturação é quando se aumentam as duplas ligações nesse lipídio. Então, ele aumenta essas duplas ligações, ele vai ficar mais insaturado. Então, isso ocorre no metabolismo tanto do ômega 3 quanto do ômega 6 para eles chegarem ao seu princípio ativo, que o princípio ativo é mais poliinsaturado do que aquele que é ingerido normalmente na dieta. E essa enzima, ela tem um polimorfismo que faz com que as pessoas tenham respostas diferentes. E isso pode interferir na formação do princípio ativo final do ômega 3, fazendo com que essas pessoas possam ter necessidades maiores de ingestão do princípio ativo do que outras, porque elas não conseguem dessaturar adequadamente, elas não conseguem transformar adequadamente no seu organismo aquele princípio ativo. Esse tipo de polimorfismo é chamado de FAD1 e FAD2, alterando então a expressão gênica e que alteram a função, a ação dessas enzimas. E por esse motivo, nós sabemos então que as recomendações de ômega 3, elas podem variar de indivíduo para indivíduo, dependendo dessas variações genéticas. Então, nesse metabolismo dos lipídios, existem também outros tipos de polimorfismos, falaremos deles em outros vídeos. E no vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscreva no nosso canal.